5, 4, 3, 2, 1. Eu sei o que você está pensando. Juros altos e aí a renda fixa fica extremamente atrativa. Na verdade é o que os jornais estão dizendo por aí. Mas posso te dizer uma coisa, isso não passa de distração. Essa é apenas metade da história. Na verdade, é isso que os jornais fazem. Eles jogam um monte de distrações em cima de você e parece que tudo isso é informação. Mas eu tô aqui para te fazer prestar atenção no que realmente importa. Deixa eu me apresentar se você não me conhece. Meu nome é Guilherme Cadonhoto, eu sou especialista e estrategista em renda fixa da Speech. Eu atuei por quase 10 anos nas mesas de operações de grandes instituições financeiras, como Sul América Investimentos e Porto Seguro Investimentos, como trader de renda fixa e analista de renda fixa, fazendo gestão de quase 10 bilhões de reais em fundos de investimento de renda fixa. E agora estou aqui para trazer essa expertise para você investir como um verdadeiro profissional. E eu tenho um objetivo claro e único aqui, fazer você entender o que seus olhos veem, mas que você não é capaz de enxergar. Eu sei que parece um pouco filosófico demais, mas eu posso te dar um exemplo claro? Alguns segundos atrás, tinha um touro trabalhando aqui atrás de mim, acenou para você e você nem percebeu. Se você duvida, volta um pouquinho o vídeo depois e assiste de novo que você vai ter certeza do que eu estou falando. Eu posso te dizer uma coisa? O mercado está cheio disso. Cheio de distrações. Às vezes você está olhando uma coisa e você não percebe que outras oportunidades estão no meio do caminho. Essa oportunidade não está no Tesouro Selic, nem nas altas taxas de juros, e muito menos no Tesouro IPCA+, que está te pagando 20% acima da variação da inflação em um único ano. Na verdade, essas opções não passam, algumas delas, de armadilhas. Mas fique tranquilo. As aulas que eu te darei daqui em diante vão abrir os seus olhos e você vai aprender junto comigo a prestar atenção no que realmente importa. Provavelmente você já sabe, mas aqui vai o reforço. Essas aulas são 100% gratuitas, não vão custar nada para você. Então o nosso trato vai ser o seguinte: ao longo dos próximos 4 dias eu vou te ajudar passando todo o meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos últimos anos. Eu só quero uma única coisa sua, seu foco e a sua atenção. Esse é o meu trato com você para que a gente consiga atravessar essa porta aqui. Combinado? Então bora! Boa noite, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Semana da Oportunidade de Ouro da Renda Fixa. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesta noite, mas eu queria antes bater palma ao pessoal que preparou isso daqui. Olha a qualidade da imagem que vocês estão vendo. Olha esse cenário aqui. Eu estava ansioso para que vocês vissem a qualidade deste cenário que montaram aqui. A oportunidade de ouro ela é tão brilhante que criaram até um sol aqui, né? Criaram até um sol aqui para a nossa semana incrível, tá certo? Antes de começar, eu queria dar alguns recadinhos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, você vai se comprometer comigo a estar aqui durante os 4 dias, às 20 horas, ao vivo, tá certo? Eu prometo para você que vai ter conteúdo muito relevante nos 4 dias. Nos 4 dias. Se você perceber e falar assim, Gui, olha, tô lá no 3º dia, não teve um conteúdo interessante não. Poxa, vai mandar no chat se não teve conteúdo, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar muito de todos os nossos dias. Segundo recado que eu quero te dar. Os materiais complementares, os mapas mentais, com os principais destaques da nossa aula, vão estar onde? No link na descrição. Então, se você, Gui, não estou em nenhum grupo do WhatsApp, né? Onde eu pego esse mapa mental, né, para fazer as anotações, para ter os principais pontos das nossas aulas? O que eu faço para pegar? Você vai entrar no grupo do WhatsApp. Que grupo do WhatsApp é esse? O grupo do WhatsApp, o link para você entrar nele, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Aqui do vídeo. Então você abre lá e entra no grupo do WhatsApp, perfeito? Gui, não quer entrar no grupo do WhatsApp. Então você não tem como pegar o mapa mental. Vai deixar de fora um material super importante que vai ser muito útil para você, não só para essa semana, mas ao longo da sua vida como investidor ou como investidora. Então, abre o WhatsApp e entra nesse grupo. Nem precisa abrir o WhatsApp, desculpa. Abre aqui a descrição e entra no grupo do WhatsApp. Terceiro, você conhece alguém que precisa investir? Falar assim, tá em dificuldade, tá sempre pedindo dinheiro emprestado para você, aquele cunhado que fala, cara, só preciso de R$100 dessa vez para pagar o boleto aqui.
né? Poxa, essa pessoa que está sempre ali em dificuldade financeira, ou alguém que tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele, né? Está deixando em aplicações que não rendem nada, encaminha esse vídeo para 3 amigos, 3 conhecidos, familiares, quem você acredita que esse conteúdo sobre investimentos, educação financeira, vai ser atrativo, tá bom? Se você mandar, você já vai mandar um sinalzinho. Qual que é o sinalzinho? Um diamante. Pô, Gui, mandei para 3 pessoas, manda um diamante no chat aí para eu entender que você mandou, tá bom? Agora, né, recados dados, eu queria pedir uma informação aqui, tá? O Guga falou o seguinte, eu mesmo que estou precisando aí de dicas de investimentos e educação financeira. Eu sei, Guga, mas além de você, outras pessoas devem precisar também, certo? Então encaminha para elas. Agora eu quero saber de onde que vocês estão nos assistindo. Será que é de São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Vitória, pô, Espírito Santo? Quero saber de onde vocês estão falando. Estados Unidos, Canadá, Portugal, de onde vocês estão falando, eu quero saber, tá certo? Só para ter uma ideia aqui. Natal, Rio Grande do Norte, BH, agora ficou impossível de ver. Califórnia, hein? Ver alguém que tá na Califórnia curtindo o calor, enquanto a gente aqui no Brasil passando frio. Aí não dá, o pessoal ainda liga o ar-condicionado aqui no menos 15 aqui para eu passar frio mesmo. Pô, São Paulo, Natal, Santos, Rio de Janeiro, pô, tem bem menos pessoas de São Paulo aqui, hein, nessa live. Santana do Parnaíba, tá perto aqui, hein? Não vou falar onde você tá, senão você aparece aqui, mas tá muito perto da gente aqui, tá certo? Recife, Japão, tem gente nos assistindo do Japão, que eu não consigo ver aqui. Salvador, Ibiúna, BH, Cuiabá, Joinville, Araçatuba. Cara, eu não conheço metade desses lugares, tá? Depois eu quero saber aí onde que é bom de visitar, os pontos turísticos que eu vou, tá? Eu gosto de viajar pelo Brasil aí. Helsinki, poxa, Berlim, Ucrânia, poxa, você tá de sacanagem, né? Pô, aí sim, pessoal. Bom, agora, você encaminhou, vamos embora, vamos começar o conteúdo aqui? Show de bola. Pessoal, seguinte então, a gente vai ter 4 dias aqui, né? Vou pedir para o John aqui, que está nos auxiliando aqui, para subir a apresentação, que agora a gente vai começar o conteúdo, tá certo? Então o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre renda fixa, sobre as oportunidades de investimento, vai desbravar o mundo da renda fixa, vai entender onde estão as oportunidades desse mercado, que eu acredito que são demais nesse momento, tá bom? Então vamos começar. Antes eu vou dar só mostrar o nosso calendário aqui, iniciando então a oportunidade de ouro da renda fixa 2.0. 2.0 por quê, Gui? Porque momento parecido ele aconteceu lá em fevereiro. Ele está voltando a acontecer agora. E por isso que a gente resolveu fazer novamente essa semana de conteúdo gratuita para vocês, tá? John, o pessoal tá vendo aqui a minha apresentação? Show de bola. Então vamos lá, a oportunidade de ouro da renda fixa 2.0 vai ter início agora. Pessoal, a gente está vivenciando um momento, ó, que 93% das pessoas que investem hoje não tiveram sequer a oportunidade de aproveitar, tá? Não é que não aproveitaram, elas não tiveram nem a oportunidade de aproveitar. A gente vai entender isso um pouco mais para frente, tá? Então a gente vai começar com a aula ao vivo, depois eu vou dar uns 10, 15 minutinhos de tirar dúvidas, porque aqui o nosso foco é conteúdo, tá certo? É entregar conteúdo. E mais uma vez, não tá no grupo do WhatsApp, mira a câmera aqui nesse QR Code que você vai ser direcionado ou direcionada direto para um grupo. Perfeito? Para pegar o quê? O mapa mental com as principais anotações, destaques da nossa aula de hoje. Todos os dias vai ter mapa mental, então super importante que você esteja lá. Então na aula 1 hoje a gente vai falar como é que funciona o mundo da renda fixa. Né? Depois a gente vai entender como é que usar investimento em crédito, as oportunidades de ouro na renda fixa, depois a gente vai aprender a montar uma carteira vitoriosa na renda fixa. Mas hoje, como funciona o mundo da renda fixa? E olha só, um recado importante. Você fala assim, Gui, mas pô, eu já sou um investidor um pouco mais avançado. Aqui, se você é um investidor iniciante, ou um investidor intermediário, até uma avançada, fique tranquilo. Aqui a gente fala de um jeito simples, que até as pessoas que estão começando a investir agora entendem, mas sem perder a profundidade, de modo que as aulas agreguem também para quem já tem um conhecimento mais avançado em renda fixa, tá certo? Vamos lá, então. Antes de mais nada, né, eu quero explicar a diferença. As pessoas falam, poxa, Gui, o que é aí o que são os investimentos em renda fixa e o que são os investimentos em renda variável?
Pessoal, quando a gente fala em renda fixa, a gente tem que entender uma coisa. Qualquer investimento em renda fixa, que a gente chama de qualquer ativo de renda fixa, ele representa uma dívida. Então, poxa, Gui, eu quero investir em renda fixa. Sabe o que eu entendo quando você me diz isso? Eu quero emprestar dinheiro para alguém, para que não é sem receber uma remuneração, né? Para que esse dinheiro, né, essa empresa, esse governo que eu empresto esse dinheiro, me pague uma remuneração por ele, né? Quero ganhar dinheiro emprestando os recursos que eu já tenho. Olha a diferença do investimento em renda variável. Quando você investe em renda variável, você adquire a participação de um bem. Né? Então, se você investe em ações, por exemplo, você adquire um pedacinho de uma empresa. Quando você investe em fundos imobiliários, você adquire um pedacinho de um imóvel, tá certo? Agora, quando você investe em renda fixa, você está falando de uma dívida. Só vou pedir para o pessoal aqui para que desça a barrinha aqui, que eu não estou conseguindo manter a minha comunicação com o time aqui, com o André, que hoje vocês vão ouvir falar muito no André ao longo dos próximos dias, porque ele é o meu ajudante, né? Ele é aí, basicamente, o Louro José da Ana Maria Braga. No caso, eu sou a Ana Maria Braga e ele é o Louro José, perfeito? Bom, renda fixa e renda variável, conseguiram entender? Fala da engrenagem. Ah, show, pera aí então. Boa, né? Porque sempre que vocês verem essa engrenagem aqui, estou querendo falar sobre renda fixa, tá certo? E um recado também que eu esqueci de dar, sempre que eu der um conceito aqui super importante que vocês gostaram, né? O que vocês fazem? Vocês me mandam um soquinho aqui no chat. Quero ver soquinho pra caramba aqui no chat, beleza? Bom, agora, seguinte. Pessoal, a resolução, né? Tem gente que tá falando aqui, as letras estão pequenas, estão desfocadas. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar numa engrenagemzinha que tem embaixo aqui do vídeo, clicar, e muito provavelmente a sua tá lá em 120, 240 pixels, que é tudo quadrado, você não vai conseguir enxergar nada mesmo, tá? Então você vai clicar lá e aumentar para no mínimo 720, né, André? Que dá para ver alguma coisa, no mínimo. Se você puder, coloque em High Definition, porque realmente aqui câmeras de extrema qualidade para tornar essa sua experiência mais proveitosa, tá certo? Bom, agora vamos continuar. Achei que o pessoal estava falando da engrenagem da renda fixa aqui já, né? Mas quando eu falo de renda fixa e renda variável, né, as pessoas pensam o quê? Pensam assim, poxa, renda fixa, eu entendo, tal, né? Eu tenho que ser uma parte dos meus investimentos, mas não dá para ganhar dinheiro com isso não, cara. Pô, isso daí não dá para ganhar dinheiro. Tá longe de ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro de verdade vai para o quê? Vai para ações. Esse é o pensamento que as pessoas disseminam por aí. E eu falei, poxa, de primeiro eu quero quebrar esse seu pensamento, né? Eu quero te mostrar que a oportunidade que a gente está vivenciando é capaz de te entregar, o investimento em renda fixa é capaz de te entregar taxas de retorno muito boas. Eu fiz o seguinte, peguei aí nos últimos quase 20 anos, né, e comparei ali os principais investimentos de renda fixa com os investimentos de renda variável, né, com investimento em ações, com investimento em imóveis, para a gente ter uma noção se dá para ganhar dinheiro de verdade ou não no mercado de renda fixa. Olha só, nos últimos 19 anos aqui, você pode ver, por esse gráfico, por essa linha amarelinha que está subindo, um dos principais investimentos em renda fixa trouxe um retorno de 1.200%. Sabe o que é isso, pessoal? É multiplicar o seu capital investido, não, seu investimento lá de trás, por exemplo, 19 anos atrás, por mais de 12 vezes. Aí você fala assim, isso aí não é uma rentabilidade boa? Olha aqui, o Ibovespa, que é o principal índice aí, né, dos investimentos em ações no Brasil, representa o retorno das ações mais negociadas no mercado brasileiro, entregou um retorno de 500% aproximadamente no mesmo período. Ou seja, estou falando que um índice de renda fixa que você achava até hoje que não entregava um retorno muito legal, entregou um retorno superior 2 vezes maior, né, do que o principal investimento em ações no mesmo período. Estou falando que investimento em ações é ruim? Não! Estou defendendo aqui uma ideia, né, quebrando uma ideia que as pessoas disseminam por aí, que o mercado, os investimentos em renda fixa, não dão dinheiro, tá? Gui, mas é um prazo muito longo, de 19, quase 20 anos, né? Eu quero ver aí em 10 anos, tá certo? 10 anos, o retorno deve ser ruim, porque aí o investimento em ações ficou mais rentável, não foi? E aí eu peguei nos últimos 10 anos para a gente comparar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os principais ativos lá, que são os principais investimentos de renda fixa, que é a linha amarela, a linha azul, ó, subindo bastante. Lá perto de 240%, 250% de retorno nos últimos 10 anos. Se a gente for pegar os principais investimentos em ações no mesmo período, a gente vai ver que o retorno está ali em torno de 30%, 40%, tá? Mais uma vez,
Tô falando que investimento em ações é ruim? Não. Tô colocando aqui uma comparação para você ver que investimentos em renda fixa, eles podem ser rentáveis e muito, tá bom? Então, neste período aqui, mais de 7 vezes, 6, 7 vezes aqui, né, o retorno do Ibovespa. Agora, pera lá, vou dar até pausar aqui essa aula, porque o Louro José me deu um recado aqui que eu fiquei abismado. Pô, ele falou que tem 16.500 pessoas ao vivo, quase 17 mil pessoas e 3 mil likes, cara. Pô, não é Louro José não, tá? É André, senão depois ele vai ficar bravo comigo aqui. A gente vai ter que, né, discutir. Eu não quero discutir, eu quero um dia tranquilo hoje. 3 mil likes só, André? Poxa, aí não dá. Aí só continua depois de quê? 5 mil? 5 mil likes, a gente só continua? Olha lá, hein? Continua depois de 5 mil. E, de novo, eu peço para atenção aqui, que senão o meu chat fica comprometido, eu não consigo ficar atualizado com as mensagens que o André vai me mandar aqui, tem que ficar ligado, tá certo? Então, bom, boa. Aí, ó, o Bruno falou, eu também achei estranho. Muita gente e pouco like. Pô, imagem 4K, sol artificial, trouxeram o sol aqui, né? Já tô até pegando um bronze e 3 mil likes, assim não dá para entender. Mas, bom, vocês entenderam esse gráfico? Rentabilidade, tá certo? Na renda fixa é muito possível, tá bom? Esses gráficos aqui servem para quebrar essa ideia. Ah, Gui, mas em 5 anos? Nos últimos 5 anos? Aí foi o Ibovespa. Nos últimos 2 anos? Foi investimento em ações? Não foi. Nos últimos 20, 10, 5 e 2 anos, pessoal. E eu não vou pegar meses porque é um prazo muito curto, mas também em meses, os investimentos, né, que se destacam em termos de rentabilidade foram os investimentos de renda fixa. Não à toa, o Brasil é conhecido por ser o país da renda fixa, tá? E dá aqui, eu te mostrei alguns dados de retorno histórico que dá para ter rentabilidade bem atrativa, né? E a gente vai falar se esse é um bom momento para você conseguir taxas de retorno muito boas, né? Mas pelo nome da semana, você já deve imaginar. Só que é uma surpresa para algumas pessoas o fato de que a renda fixa ela não se resume a investimentos conservadores. As pessoas achavam o quê? Caraca, 8 mil likes, agora gostei de ver, hein? Poxa, valeu, muito obrigado. Todo mundo aqui se sentiu lisonjeado e lisonjeada, porque estamos trabalhando muito para tornar aqui essa semana muito especial para você, tá bom? Então aqui, ó, se você teve uma surpresa, poxa, eu achei que renda fixa ali era um rendimento, ó, né, baixinho, era pouca oscilação, mas entregava baixo retorno. Nunca imaginei que os investimentos em renda fixa eles podiam oscilar, né? Que não se resumia a renda fixa a investimentos conservadores. Pois é, os investimentos em renda fixa eles podem balançar bastante, tá certo? Só que não são todos, né? Então você tem que entender que quando a gente fala de investimento em renda fixa, existem 3 classes. O mundo da renda fixa, então, isso aqui tá na tela, o pessoal consegue ver esse globo aqui? Tá? Pô, então o mundo da renda fixa, ó, vou trazer até um pouquinho mais para cá, certo? Este mundo aqui ele é dividido em 3 fatias, tá? Então você consegue dividir o mundo inteiro da renda fixa em 3 fatias, tá? E a gente vai entender. Poxa, você já fez um financiamento imobiliário? Já pegou dinheiro emprestado com o banco? Já foi lá e pediu, pô, espero que não muitas vezes, tá? Mas alguém já fez um financiamento de um veículo? Já pediu dinheiro emprestado no banco lá? Já entrou no cheque especial? Já fez algum tipo de coisa? Quando você pega, né, tipo, dinheiro com o banco emprestado, com alguma instituição financeira, seja com cartão de crédito, né, você tem basicamente, né, 3 opções de taxa que eles vão te cobrar. Tem 3 modalidades de taxa que eles vão te cobrar, tá? Então pode ser uma taxa fixa, quando o banco chega e fala assim, pois não, senhor, senhora, você quer pegar aqui 5 mil reais emprestado, né? Vou te emprestar, mas ó, tem 3 opções de taxas que você pode ter. Uma que ela é fixa, é um percentual fixo ao ano, então pode ser de 10% ao ano, pode ser de 15% ao ano, de 20% ao ano. Pode ser uma taxa que você vai ter que pagar para o banco, que vai variar de acordo com a inflação e mais um prêmiozinho. Então o banco pode falar, olha, te empresto 5 mil, mas você vai me pagar de remuneração em cima dessa grana, a variação da inflação, né, mais 3% ao ano, mais 5% ao ano, mais 6%, 7%, 8%, 10% ao ano. Pode ser essa modalidade também, tá? Essas duas você vai ver muito
de financiamento imobiliário. Quem já comprou um apartamento, uma casa, ou um imóvel para o seu negócio, para a sua empresa, sabe, já viu, tá? Ou o terceiro caso é que pode variar essa sua taxa, né, que você vai pagando ali para o banco, para a instituição financeira, de acordo com o CDI. O CDI, que é o principal índice de renda fixa, não só da renda fixa, mas do mercado de investimentos no Brasil, tá? Pessoal, o pessoal tá falando ainda que a imagem não tá muito boa. De novo, quem tá com a imagem ruim aí, você vai ali na tela, junto aqui na tela, que em algum lugar aqui, tá? Passar o mouse aqui em cima, vai clicar numa engrenagem e colocar em 1080p, tá bom? A imagem vai ficar mais nítida, tá certo? E a Alessandra, ela fez uma pergunta interessante aqui, enquanto eu estava mostrando os gráficos de retorno. Ela falou, quais são as fontes desses dados aí que ele citou? Não sei não, hein, se vou acreditar. Alessandra, né? Poxa, eu tenho quase 10 anos de experiência aí no mercado financeiro. Fiz gestão de fundo de investimento, trabalhei na Porto Seguro Investimentos, na Sul América Investimentos, fiz gestão de quase 10 bilhões de reais em fundo de renda fixa, fundo multimercado, e peguei aqui, com o auxílio das nossas ferramentas, né? Esses dados, tá? Então são de fontes super confiáveis e elaboradas, não só por mim, mas por uma equipe que tem mais de décadas de experiência no mercado financeiro. Agora te deu uma confiança mais legal, né? Bom, só que voltando aqui, tá certo? Agora, pessoal, então pode ser uma taxa fixa ao ano, quando você pega dinheiro emprestado, uma taxa que é um prêmio em cima da variação da inflação, ou até mesmo de acordo com o CDI, né, que é o principal índice de renda fixa do mercado brasileiro. Só que as pessoas, elas têm dúvida. Ô Gui, o que é essa taxa do CDI? E por que é importante eu entender essa taxa do CDI? Pessoal, a taxa do CDI ela é a taxa de referência do mercado financeiro brasileiro. Quando você vai comparar com o retorno, né, de algum tipo de investimento que você realizou, onde que você compara? Principalmente é pelo CDI. Os maiores fundos de investimento, os fundos de investimento mais populares aí, né, são os famosos multimercados, eles têm como a taxa de referência, ou seja, eles buscam superar a taxa do CDI. Mas o que é o CDI? Qual que é a sua taxa? É por isso que agora eu vou trazer outra surpresa para vocês. Vou para minha lousa interativa explicar o que é o CDI, né? E como que ele é formado. O pessoal aqui tá ligado, vamos ver se eu não deixei todo mundo na mão aí. Estou ao vivo online nesta câmera, só me deem um joinha, perfeito, legal. Poxa, então a gente vai explicar aqui, ó, o que é o CDI. Agora vocês viram aqui que eu tô com a janela, o sol tá batendo de fora lá, né? Se eu abrir aqui a janela, o solzinho vai vir, vai ficar mais calor, tá? Mas agora eu vou explicar o que é o CDI, tá certo? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ah, Gui, preciso decorar isso? Não, só vai entender o conceito. De onde que vem o CDI, Gui? Esse certificado aqui, poxa, de onde que ele vem? Todos os dias, pessoal, tem uma grande instituição financeira que toma conta do sistema financeiro brasileiro, que é o famoso Banco Central, que a gente vai resumir aqui por BC, tá bom? Sempre que você ouvir alguém falar BC, é o nosso Banco Central. Todos os dias, as instituições, as grandes, as pequenas, as médias instituições financeiras, né, como Itaú e Santander, por exemplo, né, que eu vou colocar como Sant, o que elas precisam fazer? O Banco Central fala, ó, vocês não podem ficar com muito dinheiro em caixa, tá? Então o que vocês têm que fazer? Todos os dias, no final do dia, da noite, o Itaú vai lá, pega a grana dele lá e o Banco Central fala, ó, você tem que me depositar alguns bilhõezinhos aqui, alguns bilhões de reais, beleza? O Itaú fala, beleza, vai lá no final do dia e manda a graninha. Só fala aí pra galera que isso é luz, que não é sol, não. Ô, pessoal, isso aqui é luz, tá? Vocês não é sol, não, tá bom? Estamos ao vivo aqui. Que horas são exatamente aqui? Cravada. 8h24, tá vendo? Acertei ou não acertei? Se fosse gravado, seria praticamente impossível a gente acertar este timing aí, tá bom? Bom, o Itaú vai lá, então o Banco Central fala, me deposita alguns bilhões aqui, Itaú. Aí o Itaú fala, poxa, como assim? O Banco Central fala, amanhã de manhã eu te devolvo, tá certo? Santander também. Vai lá, precisa depositar. Todas as instituições financeiras, as grandes, as médias e as pequenas. Beleza, né? Só que tem um ponto. Tem dia que o Itaú vai lá, manda a sua grana, beleza, que o Banco Central pediu. Só que tem dia que o Banco Central pediu para o Santander e o Santander fala, vixe, não tenho dinheiro em conta. Tá faltando. Tá com saldo negativo aqui, ó. Símbolozinho negativo na conta. Imagina o Santander com conta negativa. Ele fala, pô, Itaúzão, tô com conta negativa. Você consegue me emprestar uma grana?
O Itaú fala, lógico que eu te empresto, vou te emprestar hoje, tá certo? Aí você manda para o Banco Central, só que amanhã de manhã eu quero de volta essa grana que eu te emprestei, beleza? O Santander fala, beleza, então o Itaú pede uma taxa de remuneração por esse empréstimo aqui para o Santander. Essa taxa de remuneração que o Itaú empresta para o Santander é o nosso famoso CDI. Olha só, esse é o famoso CDI. O CDI é uma taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro um para o outro. E é a nossa principal referência, não só do mercado de renda fixa, como do mercado financeiro inteiro, tá bom? Agora, vou voltar para a minha cadeira, porque vocês já se incomodaram com o sol, então esquece o sol agora, tá bom? Amanhã a gente vai fazer uma lua, tô brincando. Vamos voltar aqui para a cadeira agora, tá certo? Bom, então vocês entenderam o que é o CDI, né? Quem gostou, manda o soquinho aí, porque, poxa, se você não sabia o que era o CDI, de onde que vinha essa taxa, tá? Que é certificado de depósito, significa certificado de depósito interbancário, mas não muda nada para você saber o significado. É importante você saber o que é, tá? Manda o soquinho aí, o emotion do soquinho, do Diamar. Pô, gostei de ver. Poxa, Gui, não sabia, agora tô sabendo. Legal demais, hein? Boa. Legal. Então você entendeu o que é o CDI, né? Então quando você pega o empréstimo, você tem basicamente 3 opções de juros. A primeira, aí ó, muito soquinho. Boa, nocaute aqui pra gente. Quero nocaute de soquinhos. Boa. Então quando você pega uma grana, você tem basicamente 3 opções de juros, né? Que a gente falou aqui. Uma é o pós-fixado. Pode ser o CDI, pode ser a taxa do CDI, ou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia determinada pelo nosso Banco Central, que manda no sistema financeiro brasileiro, tá? E a taxa do CDI e Selic, elas estão sempre, ó, muito juntinhas. Não são namoradas, não, são casadas, tá? Elas estão sempre muito próximas uma da outra. Nunca você vê elas muito separadas, tá? Segunda opção são os pré-fixados, aquela taxa anual determinada no momento do empréstimo. O banco chega e fala, ó, 15%, vou te prestar essa grana, mas eu vou te cobrar 15% ao ano. Você fala, beleza, tem que pagar, senão vai ficar com o nome sujo e piorou tudo. E o terceiro, indexados à inflação. É aquela taxa que o banco fala, ó, você quer 5 mil? Vou te prestar 5 mil, mas eu vou te cobrar a variação da inflação. A inflação pode ser 3% ao ano ou 20% ao ano, certo? Você vai falar, certo? Mais um prêmio ainda. Então pode ser um prêmio de 3% acima da inflação, 5% acima da inflação, 10%, 20% acima da inflação. Beleza? Só que olha só, quando você investe em renda fixa, super importante agora, hein? Você também tem opções, essas 3 opções de juros. Só que ao invés de você pagar para o banco, para a instituição financeira, você irá receber. Então quando você pega dinheiro emprestado, você paga através dos pós-fixados, através dos pré-fixados ou através de uma taxa indexada à inflação. Agora, quando você investe em renda fixa, o que você está fazendo mesmo? Que a gente viu lá no comecinho, você está emprestando dinheiro para alguém. E você pode emprestar dinheiro para alguém, né, para um banco, para uma empresa, para o governo, a gente vai ver isso mais ao longo das aulas aí. Quando você empresta dinheiro para essas instituições, você também pode emprestar através de um modo pós-fixado, do pré-fixado, ou do indexado à inflação, perfeito? Então, agora esquece pegar dinheiro emprestado, hein? Pelo amor de Deus, agora o seu intuito é o quê? Emprestar dinheiro para os outros, né? Não para o seu cunhado, não para o primo caloteiro, para esses daí não, esquece. Você vai ver que ele vai aparecer na nossa semana ainda, tá? Caloteiros aparecerão aqui, viu? Serão colocados, serão expostos aqui, tá bom? Mas, bom, vamos lá, né? Então você pode, Gui, legal, tá? Então eu posso emprestar dinheiro pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação. Só que qual que é o ponto? O que você precisa saber? Como cada um desses investimentos ele se comporta ao longo do tempo. Você precisa entender, quando você empresta, quando você investe em um título pós-fixado, né, como é que aquele seu investimento ele se comporta ao longo do tempo. Quando você investe em um título pré-fixado, ou seja, você empresta para uma empresa, para o governo, né, através de um título de investimento pré-fixado, como é que ele se comporta ao longo do tempo? A mesma coisa para o indexado à inflação. Por isso que a partir de hoje, tá? Você que não investe ou você que já investe, você vai começar a olhar para a sua carteira de investimentos como se ela fosse uma empresa. Uma empresa bonitinha, igual essa que você está vendo no slide aí, ó. Sua carteira de investimentos, com todo, um banquinho para você sentar na calçada, uma bicicleta ali, estilo italiana, vintage, né, para você dar uma passeada. Então, essa sua carteira de investimentos,
ela é uma empresa, perfeito? Então, o que você vai fazer? Por que ela é uma empresa, né? Por que eu trato ela como se fosse uma empresa, Gui? Porque ela vai trabalhar para te entregar retorno, ou seja, para te dar mais dinheiro ao longo do tempo. Então, por isso que você tem que começar a olhar para a sua carteira de investimentos como se fosse uma empresa. Se você administra a sua empresa, ou seja, a sua carteira de investimentos, da maneira correta, ela vai te entregar bastante retorno, bastante lucro no médio e longo prazo. Se você não der a devida atenção ali, né, na sua empresa, não contratar os funcionários certos para trabalhar na sua empresa, o que vai acontecer? Ela não vai entregar um retorno muito satisfatório, às vezes ela pode até entregar prejuízo, tá certo? Poxa, mais de 19 mil pessoas ao vivo, é um prazer assim, que eu não consigo descrever, é o nosso recorde, André? É o nosso recorde. Eu também só, é assim, né? Recordes, né? Como diria Cristiano Ronaldo, tá certo? Bom, então como cada um desses investimentos em renda fixa se comporta ao longo do tempo? Ó, super importante. Então lembre-se sempre, quando você investe, você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Então logo a gente pode considerar os seus investimentos, né? Tudo que você coloca na sua carteira de investimento, né? Como se fossem os seus funcionários, tá bom? Então vai ter lá a sua ala de funcionários da renda fixa. E cada um desses 3 tipos de investimento que a gente falou na renda fixa, os pós-fixados, os pré-fixados, os indexados da inflação, eles vão ser um tipo de funcionário. Então, poxa, pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação, Gui, eles se comportam de maneiras diferentes, certo? Certo. Então, a gente vai considerar cada um deles como se fosse um tipo de funcionário diferente. Vamos começar, então, falando desses funcionários. Primeiro funcionário de todos, tá certo? O pós-fixado. Que tipo de funcionário, o investimento em pós-fixados, né, que é um tipo de investimento em renda fixa, tá? Ele se assemelha. Olha só, pensa num funcionário Caxias, né? Que esse funcionário pós-fixado, ele é o típico funcionário o Caxias, ou a Caxias. Sabe aquela pessoa que aparece todos os dias, de segunda a sexta, 15 minutos antes de começar o seu horário do expediente, bate o ponto e está sentadinho na mesa, né? Ajustou a cadeira para ficar assim, bem retinho, com a coluna certa, né? Colocou aqui dos lados lápis, caneta, calculadora, bloquinho de anotações, agenda, tudo certinho. Essa pessoa, ela faz a pausa de 15 minutos a cada 2 horas de trabalho, faz um alongamento no meio do trabalho, aquela pessoa que levanta a cada 2 horas, vira a cadeira, começa a se alongar. Porque se pergunta, o que você está fazendo? Não, porque senão eu fico com dores na coluna, né, e tudo mais. Vai almoçar todos os dias, meio-dia. Volta, meio-dia e 45, escova os dentes, 13 horas já está sentadinho. Não discute com ninguém, raramente fala, se distrai da sua função, tá? O funcionário, a funcionária Caxias, né? O que acontece? Eles não são muito criativos, não são muito inovadores, eles não trazem, em termos de sucesso, assim, grandes resultados, né? Mas também eles não decepcionam. Sabe aquela pessoa ponta firme que você fala assim, olha, poxa, eu não posso arriscar muito, né? Eu tenho que ter esse trabalho pronto, essa apresentação pronta, esse relatório pronto. Quem que é a pessoa ideal que você vai entregar esse tipo de trabalho para fazer? Para quem? Para o Caxias. Muito provavelmente você conhece um funcionário, uma funcionária assim, né? Caxias, que não traz grandes surpresas positivas, mas também não traz grandes surpresas negativas. Só agradecer aqui, né, a presença do Thiago Nigri e do Bruno Perini aqui na aula. Poxa, agora me deu até uma pressão aqui, ó, Thiago, Bruno, se a aula começar a ficar ruim, a culpa é de vocês, tá bom? Tô brincando, não vai ficar ruim. Bom, e qual que é o paralelo que nós podemos fazer aqui, né? Então, o funcionário Caxias, todos os dias chega ali 8 horas da manhã, já tá, bate o ponto 15 minutos antes, começa a trabalhar, meio-dia sai para almoçar, 13 horas volta já com o dente escovado, certinho, trabalha, pausa de 15 em 15 minutinhos, tudo certinho, nunca foge, rotina, segunda a sexta, todos os dias. Vai lá no banco de horas do funcionário, dessa funcionária, não tem hora sobrando e nem faltando, todo dia pontual. E o investimento pós-fixado, pessoal, ele se assemelha muito a esse tipo de funcionário, esse tipo de pessoa que trabalha em vários lugares por aí, né? Por quê? Porque ele não apresenta oscilação de preço relevante. Quando você investe em pós-fixado, você compra um título pós-fixado de renda fixa, o que acontece? Poxa,
não apresenta oscilação de preço relevante todos os dias, ele vai subindo um pouquinho. Igual o funcionário Caxias, que todo dia ele avança um pouquinho no trabalho, né? Justamente igual o investimento pós-fixado em renda fixa, tá bom? Então, todo dia rende um pouquinho positivamente. Ele não surpreende em termos de retorno muito positivo em curto espaço de tempo, mas também ele não decepciona com retorno negativo, com retorno muito ruim, tá? Esse é o investimento pós-fixado, esse é o investimento, não o investimento Caxias, né? Que se assemelha a um funcionário, a uma funcionária Caxias. E a performance, tanto do funcionário, da funcionária Caxias, né, quanto do investimento em pós-fixado, pode ser representado por essa linha. Presta atenção nessa linha aqui, ó. Ela é quase que uma linha reta, né? Às vezes sobe um pouquinho a inclinação, ou seja, o funcionário Caxias está um pouquinho mais animado, né? E às vezes dá uma achatadinha, porque, pô, tá passando por um momento meio difícil, mas sempre vai entregando o seu trabalho dia a dia, tá? Que é um exemplo dos investimentos, né, dos pós-fixados, que são aí Caxias, né? É uma conta remunerada, né? Você conhece a conta do Nubank, é um Tesouro Selic, que é um título público mais famoso de menor risco, é o investimento com menor risco do mercado financeiro brasileiro, é o Tesouro Selic, e ele é um pós-fixado, um Caxias. Não vai te trazer resultados muito positivos, mas nem muito negativos, tá? Vai ali entregar um resultado, né, mais estável, digamos assim. CDB também, né? O CDB de banco, que paga 100% do CDI, por exemplo, a gente viu que o CDI é também um investimento pós-fixado, perfeito? Então, este é o funcionário Caxias. Gui, preciso anotar isso aqui no caderno. Você vai ter o mapa mental, isso vai estar lá. Que mapa mental? Mapa mental é um documento que a gente preparou com os designers mais tops do Brasil, tá certo? E você tem que entrar no grupo do WhatsApp, no link que está na descrição para recebê-los. Bom, segundo tipo de funcionários, né, ou segundo tipo de investimentos, os pré-fixados. Esse tipo de funcionário é o chamado despreocupado, tá certo? Por que despreocupado, Gui? Porque esse funcionário é aquele que às vezes ele chega um pouco atrasado, né? Entre as 8, é 8h30, 8h45, tá chegando, ô pessoal, tudo bem? Constantemente ele fala, então, peguei trânsito, né, e mora a 15 minutos de casa, não peguei muito trânsito e tudo mais, né, então, poxa, desculpa aí. Tem dia que o despreocupado ele vai trabalhar, né, ele quer ajudar e acaba atrapalhando. Sabe aquela pessoa que fala assim, pode deixar, eu faço essa apresentação. Faz a apresentação do tema errado, né? Ninguém fez, ela fez do tema errado, alguém vai ter que refazer aquilo e não vai ser ela, porque já tomou a maior bronca do chefe ou da chefe, tá? Constantemente, né, o despreocupado ele surpreende, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Às vezes o despreocupado ele chega às 6 horas da manhã. Pô, nem o chefe, nem o dono, nem a dona chegou e ele já está lá na porta, tá certo? Às vezes ele entrega uma performance muito acima do esperado, tá bom? Então, constantemente surpreende tanto para o bem quanto para o mal. Só que tem um ponto aqui, né? Os despreocupados, pré-fixados, ele sempre entrega o que ele combinou no final do período. Então vamos supor, pô, segunda-feira você chega para o despreocupado e fala, ó, preciso desse relatório até sexta. Aí na segunda, na terça-feira chegou atrasado. Aí não fez nada, ficou tomando cafezinho na copa e tudo mais, né? Na quarta, porque pensou o seguinte, até sexta, amanhã eu começo a fazer. Aí na quarta-feira, pô, tinha jogo de futebol, né, à noite. Falou, não, eu faço amanhã, porque, pô, hoje tem jogo, não consigo nem pensar do meu time do coração e tudo mais. Não fez. Na quinta, que o prazo tá esquentando, tá ficando curto, o que o despreocupado, a despreocupada faz? Começa a acelerar e tem uma performance brilhante em 2 dias, vai lá, entrega o que foi prometido na sexta-feira. O investimento pré-fixado é muito similar, né? Ele apresenta oscilação relevante no dia a dia, lembra? Pode chegar atrasado, pode chegar adiantado. Essa oscilação de preço ela pode ser positiva ou negativa, né? Então pode chegar mais cedo ou mais tarde, né? Inclusive, não é só positiva ou negativa, pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa, tá? As oscilações dos investimentos nos títulos pré-fixados no mercado de renda fixa. Só que no fim das contas, entregou o que foi prometido, perfeito? Agora, pessoal, vocês têm aqui o chat aqui, tem 20 mil pessoas ao vivo quase aqui, e vocês não estão mandando nada. Aê, gostei do soquinho, do diamantinho, o pessoal aqui, até a Finclass está nos prestigiando aqui com os seus diamantes, né? Poxa, essa live aqui tá muito estrelada, essa aula tá muito estrelada, perfeito? Bom, mas vocês estão gostando da aula, né?
Quem tá gostando, manda um sim aí, soquinhos, corações, tudo mais, eu aceito, tá bom? Então, esse é o funcionário despreocupado que se assemelha a um investimento pré-fixado. Sempre agora você vai falar assim, pós-fixado. Caraca, Gui, esqueci que é o investimento pós-fixado. Lembra do funcionário Caxias. Poxa, aquele que chega 8 da manhã todo dia, vai almoçar meio-dia, volta às 13, sai às 5. No outro dia, a mesma coisa. O pré-fixado é o despreocupado, é o cara que chega atrasado, depois chega antecipadamente, mas no fim das contas, entrega o que prometeu. Perfeito aí, tô gostando de ver. Demos uma animada aqui nesse chat, né? Poxa, já estava quase dormindo aqui, tá bom? E agora, né, só para vocês verem aqui a performance do despreocupado, para vocês entenderem o que eu queria dizer, né? Ó, esse investimento aqui, ou seja, esse investimento pré-fixado, ou né, o despreocupado, ele prometia um retorno de 11% ao ano. 11% ao ano. Só que olha aqui esse quadro verde que está aparecendo aí do lado esquerdo da sua tela. É um ano de que passou esse prazo, e ele apresentou uma rentabilidade de mais de 20%, mais do que o dobro do esperado. Aí você fala assim, nossa, essa funcionária está muito motivada, está entregando muito, agora eu acho que vai assim até o fim. Aí você vê, ó, depois passou mais de um ano e ficou o quê? Com retorno negativo. O despreocupado acelerou, trabalhou pra caramba e depois ficou mais de um ano ali, ó, tranquilona, sem entregar retorno para quem? Para sua empresa, hein? Para sua carteira de investimentos, que agora é uma empresa, tá certo? Aí você fala, poxa, quem que eu tinha esse funcionário era minha carteira de investimentos, né? Pois é assim. Tá, só para você entender a performance, mas você tem que lembrar sempre que no fim das contas ele cumpre o que prometeu. Então aqui nesse gráfico, ó, é um despreocupado, é um pré-fixado que prometia entregar 43% de retorno ao longo de todo o seu prazo ali, oscilou no começo, chegou a ter rentabilidade negativa em um ano, depois balançou, no final das contas entregou lá os 40 e poucos por cento de rentabilidade que ele prometeu. Vou tomar uma aguinha, senão eu vou ficar sem voz aqui, tá certo? Então segurem, porque agora nós vamos falar do tipo de funcionária mais polêmico que existe, tá? Que o pessoal que está aqui atrás das câmeras fica até dando risada aqui, porque existem vários, tá? Bom, que tipo de funcionário ou de funcionária é esse, né? É o funcionário ou a funcionária criativo, perfeito? E quais são as características desse funcionário criativo? Que se assemelham aos investimentos em renda fixa indexados à inflação. O criativo, ele é diferente de todo mundo. Então ele olha para o lado, para o Caxias, e ele fala, meu Deus do céu, eu não tenho nada a ver com essa pessoa aqui do meu lado, né? Aí ele olha para a direita, quem tá? Tá o despreocupado. Ele fala, nossa senhora, não tem nada a ver com isso aqui, é diferente de todo mundo, tá certo? Não tem muito medo de experimentar. Sabe aquela pessoa que vive dando ideias fora da caixa? Pô, tá lá no escritório de advocacia e fala, poxa, e se a gente fizesse o dia do pijama aqui no escritório, todo mundo viesse trabalhar de pijama? Esse é o tipo do funcionário criativo, né? Dá ideias ali completamente fora da caixa. Só que ao ponto. Às vezes o criativo ele dá umas ideias que jogam a empresa assim, para outro patamar. A sua área, né, o seu trabalho, consegue entregar um retorno que ninguém nem esperava, né? Mas não estava nem assim projetado nos cenários mais otimistas, tá? Só que às vezes também o criativo, né, dá um monte de ideias, só que às vezes é uma ideia, não sei como ele consegue, né, como é que ele... Pera aí que eu já tenho uma mensagem aqui muito boa, né? Não sei como o criativo ele consegue, ele dá umas ideias, ele convence as outras pessoas a adotarem aquelas ideias. E a empresa, ele joga a empresa para um outro patamar, mas é um patamar negativo, que se desvaloriza muito, tá? O Marum, ele fez um comentário engraçado, que ele falou, tem um funcionário poupança também, que é o preguiçoso. Ô Marum, essa é boa, tá? Acho que na próxima aula a gente tem que colocar o funcionário preguiçoso também. Ah, a pessoa falou, cita exemplo dos pré-fixados, né? O Iago aqui fez a observação. Pessoal, tesouro pré-fixado, lado despreocupado, né? Então é um CDB que paga 10% ao ano, tá? Uma debênture que paga 15% ao ano. Tudo que tem uma taxa de percentual ao ano se enquadra lá no despreocupado, tá bom? O mais comum é o tesouro pré-fixado. Quando você vê lá, tesouro pré-fixado 2025, 2026, 2027, é o despreocupado, beleza? Bom, então o funcionário poupança foi uma brincadeira aqui do Marum, mas na próxima eu gostei bastante, tá? Então, volta no criativo aqui, volta agora no criativo. O criativo é esse, né? Como é que você consegue identificar o criativo? O criativo, ele é aquele tipo de
de pessoa, né, que chega no escritório com uma roupa assim, que você fala, cara, que roupa é essa? Né? Pô, a pessoa vem com um tênis rosa, assim, né? Vem, e engraçado, quando o criativo ele trabalha, por exemplo, num ambiente mais formal, ele vem com o quê, né? Pensa num escritório de advocacia. Vou sempre usar vocês, advogados, advogadas, né? Me desculpem aí, mas é um exemplo claro, né? Você trabalha no escritório de contabilidade, tá? Não vou deixar os advogados um pouco mais tranquilos agora. Trabalha no escritório de contabilidade, todo mundo de social, e tem um criativo lá no meio. Ele vai exprimir a sua criatividade de algum jeito. Qual? Meias Rap Socks, aquela meia rosa, meia do Bob Esponja. Esse é o funcionário criativo, tá? Só que para qualquer empresa, pessoal, é importante, né? Para qualquer empresa, você ter funcionários criativos que dão ideias fora da caixa é super importante, porque podem jogar a empresa para um patamar totalmente diferente. Perfeito? Bom, aqui a gente tem um exemplo de um criativo aqui, né? O John, hoje, por exemplo, uma pessoa que está aqui nos acompanhando no vídeo, hoje ele veio com o quê? Uma camiseta do Chicago Red Bulls, de um time de basquete, né? Poxa, quem que vem trabalhar com a camiseta do Red Bull, né, cara? Pô, é do Chicago Bulls, perdão aí aos amantes de basquete. Me confundi aqui, tá bom? É porque eu sou fã de Fórmula 1, então aí eu confundi, tá certo? Mas o John veio com uma camisa do Chicago Bulls, tomou uma bronca, né, John? Pô, e aí, tá vendo? Olha lá. Mas o John, ele dá ideias, né, super importantes, pô, de vídeo, de cenário, tudo que pode jogar os nossos vídeos aqui, como vocês estão vendo, para outro patamar, tipo de funcionário criativo. E se enquadra esse criativo, né, o John, é tipo um título indexado à inflação. O que isso significa? Pô, apresenta oscilações que podem ser muito altas dia a dia. Então pode entregar retorno muito alto em determinados períodos ou retorno muito baixo, tá? Então, poxa, essas surpresas dos funcionários criativos podem ser muito positivas ou muito negativas, né? Então pode ser que um dia ele chegue com uma camisa do Chicago Bulls, pode ser que outro dia ele entregue ali um vídeo, um cenário muito positivo, tá bom? Bom, vamos aqui ver, né, por exemplo, como isso se traduz para os investimentos. Olha só, essa linha aqui ela mostra a rentabilidade de um funcionário criativo da nossa carteira de investimentos, da nossa empresa, né? Então, poxa, como é que o funcionário criativo ele vai ter um desempenho na nossa empresa? Pensa aqui, ó, nos últimos meses aí para trás, teve um funcionário criativo se você tinha na sua carteira de investimentos, ou seja, na sua empresa, ele entregou uma rentabilidade negativa de menos 25%. Em um ano, hein? Um ano. Foi lá, funcionário criativo, você contratou funcionário criativo para sua empresa, fez a entrevista, gostou, ele falou assim, ó, dou ideias fora da caixa, eu vou fazer isso daqui, crescer muito, você contratou. Ele colocou essas ideias em práticas, o que aconteceu? Tudo errado. Menos 25% de rentabilidade. Poxa, quais são os exemplos, né, desses criativos, dos indexados à inflação? É um Tesouro IPCA+, é um CDB IPCA+, é uma debênture IPCA+. Ai, Gui, eu não sei o que é Tesouro, o que é CDB, o que é debênture. Calma, que tudo vai fechando, ó. No final das contas, se você é uma pessoa mais iniciante no mundo dos investimentos. Calma, você vai conseguir entender tudo, tá bom? Bom, Tesouro, Gui, poxa, e o que é IPCA? O IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil, tá certo? Então é onde a gente consegue medir aí a inflação, a elevação dos preços na nossa economia. Então, o criativo, menos 25% de retorno em um ano, tá? Só que olha só, mas o criativo ele não dá só bola fora. Ele também acerta de vez em quando. Olha só, então teve um momento que esse mesmo funcionário, ou essa mesma funcionária, né, alguns anos atrás, conseguiu entregar um resultado positivo para a nossa empresa, para a nossa carteira de investimentos, de mais de 100%. Mais de 100%. Em 12 meses. Isso aqui é retorno, é um retorno que você imaginou, que você imaginava na renda fixa? É algo que você imaginou que você poderia ter dentro do mercado de renda fixa? Quero que vocês me respondam aí se isso dá para... Vocês imaginavam que esse tipo de retorno você poderia observar, tá? E detalhe, um investimento de título público, tá bom? Beleza. Agora, pessoal, então o criativo, né, ou seja, o indexado à inflação é aquele que com uma boa ideia ele tem capacidade de fazer a sua empresa mudar de patamar, né? Então é aquele tipo de ativo capaz de levar a sua carteira para outro patamar em termos de rentabilidade, tá? Então, Caxias, rentabilidade ali mais estável.
Despreocupado, em alguns momentos pode surpreender positivamente, então talvez seja legal você contratar um pouco deles ali para sua carteira de investimentos, colocar um pouco para dentro da carteira de investimentos, para sua empresa. O criativo é aquele que com uma boa ideia pode mudar de patamar a sua carteira de investimentos, logo o seu patamar financeiro, tá bom? Agora, qual que é o melhor funcionário para trabalhar pelo seu dinheiro? Queria que vocês me mandassem aqui no chat, né, qual que é o tipo de funcionário que vocês acreditam que seria legal para trabalhar pelo seu dinheiro. Será que é o Caxias? Vocês contratariam o Caxias, que é o pós-fixado, o despreocupado, que é o pré-fixado, ou o criativo, que é o indexado à inflação. Lembre-se, tá? O criativo, às vezes, ele dá bola fora, pode perder bastante também em termos de rentabilidade. Pessoal falando todos, eu contrataria os 3, contrataria aqui o criativo, contrataria o despreocupado, Caxias, muita gente mandando Caxias, criativo, poxa, bom, né? Então, quem que nós contrataríamos? O que nós vamos contratar, no fim das contas, para a nossa carteira de investimentos? Todos. Quem mandou todos aqui acertou. Por quê? Porque nenhuma empresa, pessoal, onde quer que você vá, não tem um tipo de funcionário só. Não tem só o Caxias, não tem só o despreocupado, não tem só o criativo. Não é uma empresa só com criativos. Se ela passando por um momento positivo, nossa, super legal. Só que tem um monte de gente criativa dando várias ideias fora da caixa, às vezes as pessoas não conseguem fazer o simples, o arroz com feijão. Pode quebrar. A mesma coisa com a sua carteira de investimentos. Tem que ter um pouco de cada um. E você, como investidor, como investidora, como dono, como dona do seu negócio, né, da sua carteira de investimentos, vai ser responsável como CEO, como o CEO, como a CEO dessa empresa, vai ser responsável por fazer a melhor combinação entre eles dentro de cada cenário econômico. Gui, eu quero saber quantos Caxias eu contrato, quantos despreocupados, quantos criativos. A gente vai falar mais disso ao longo dos próximos dias, mas eu quero que você agora entenda, né, que você tivesse entendido aqui como é que funciona esse mundo da renda fixa. Perfeito? Bom, agora uma pergunta aqui, que eu acho que hoje você já vai sair aqui entendendo como é que você pode aumentar a taxa de retorno da sua carteira sem correr grande risco, tá bom? Então, agora presta atenção, né? Eu quero que você, primeiro, absorva essa ideia, você vai depois relembrar no mapa mental, né, e tudo mais, para voltar para a aula de amanhã, que a gente vai falar mais sobre isso. Agora, o que eu quero mostrar para você? Como que você pode aumentar o retorno da sua carteira de renda fixa mantendo um perfil conservador. O que é um perfil conservador? Baixo risco. Primeiro você precisa entender, né? O que é risco? Risco é aquelas oscilações de preço. Né? Sabe a ação que cai 26, vai para 20, vai para 15, volta para 30, 35, e que as pessoas que não estão muito acostumadas sofrem, né? Então, esse é o perfil conservador. Como é que a gente pode aumentar sem aumentar muito o risco, né? Antes eu preciso te explicar que existe uma diferença entre um perfil conservador de investimentos e um perfil intolerante, tá? Então, um perfil conservador de investimento, ele é um perfil, né, de investidor, de investidora, que tolera baixa perda de capital investido. Ou seja, sabe aquela pessoa que vê ali uma oscilação de menos 5%, menos 10% no seu dinheiro, na sua empresa, né, perdendo resultado negativo, já começa a se incomodar bastante, né? Então, esse é um perfil conservador de investidor, de investidora. Mas existe o intolerante ou a intolerante, né? Então, um perfil intolerante a risco é aquele tipo de pessoa que não aceita nem o mínimo de oscilação negativa no seu patrimônio investido, certo? Então, caiu menos 0,50, a pessoa já fica assustada, não entende o que está acontecendo, fica desesperada, tá? Só que tem um ponto. Assim como, né, qualquer intolerância a qualquer coisa, né, intolerância a risco, ela não vai fazer bem. Só que quando a gente fala de intolerância à lactose faz bem? Não faz bem. Só que ser intolerante à lactose vai dificultar muito a sua vida. Intolerância a glúten faz bem para o seu corpo? Não faz bem, né? Só que ser intolerante vai dificultar muito a sua vida, né? Risco. Se você é intolerante a risco, você vai abrir mão de resultados maiores na sua carteira de investimentos a médio e longo prazo, tá bom? Então você tem que entender isso, perfil intolerante e a diferença entre perfil intolerante e um perfil conservador. Quais que são os investimentos clássicos, assim, os mais característicos dos conservadores, das conservadoras? É aquela conta remunerada do Nubank, é um Tesouro Selic, que é o título público
mais popular no mercado financeiro brasileiro e de menor risco. E pode ser também um CDB de um grande banco, de um Itaú, Santander, de um Bradesco, que paga uma taxa de 100% do CDI. Esses são os investimentos característicos dos conservadores, das conservadoras. Mas eu vou te dar aqui uma alternativa que pode ser muito boa. E eu vou explicar o porquê que ela vai ser muito boa, tá certo? Olha só, que alternativa é essa? São fundos ou cestas de, né, são fundos de investimento que investem em títulos públicos, ou seja, em ativos emitidos pelo governo brasileiro, que investem em títulos públicos nesses aí, indexados à inflação de curto prazo. Tá? Então, em ativos IPCA+, que vencem em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e até 5 anos. Então, quando você investe em um fundo de investimento que tem como índice de referência esse nomezinho aqui, que parece uma sigla de avião, mas não é, o IMAB5, você está indiretamente comprando um título público que vence, um pedacinho desse dinheiro, está lá em um título público IPCA+, que vence em 1 ano, um título público IPCA+, que vence em 2 anos, um IPCA que vence em 3 anos, que vence em 4 anos e que vence em até 4 anos, tá? E aí eu coloquei aqui uma observação importante. Como os vencimentos eles são mais curtos, as oscilações, né, elas são também menores, beleza? Bom, agora dá uma olhada nesse gráfico aqui, mas será que esse tipo de investimento, Gui, ele é, rentável? Será que entrega retorno legal? Será que não entrega? Dá uma olhada aqui, pessoal. Peguei o retorno dele desde o início. Qual que foi o início desse índice? Foi lá desde 2004, 2003, 2004, tá bom? E aí comparei com quem? Com o CDI, que a gente viu na lousa mágica lá, né? O principal índice de investimentos, não só do mercado financeiro, como do mercado brasileiro inteiro, perfeito? E peguei aqui, ó, a taxa nessa linha amarela, taxa de retorno do IMAB5, dessa cesta de títulos públicos indexados à inflação que vencem até 5 anos, versus o CDI, principal índice de renda fixa, principal índice do mercado financeiro brasileiro de referência. Pessoal, seguinte, você não vai investir em lugar nenhum, nem no IMAB5 que eu estou recomendando agora, até o fim das minhas aulas. Por quê? Eu não cheguei ainda. Porque até o fim da semana eu vou te dar o melhor veículo para você acessar o IMAB5. Então fique tranquilo, fique tranquila. Gui, mas eu quero investir agora, tenho dinheiro parado. Não é 1, 2, 3 dias que você vai investir antes ou depois que vai mudar, tá? Que você vai chegar a ser rico, rica, muito mais rápido. Não, tá? Então espera. Então eu quero que vocês me prometam aqui no chat que vocês não vão procurar os melhores meios de investir no IMAB5 antes da minha semana acabar, porque eu vou mostrar quais são os melhores veículos e o porquê, tá certo? Então me prometam aí que vocês não vão investir, porque eu já vi gente querendo escolher aqui, perguntando aqui um para o outro. Não vou fazer isso, tá certo? Voltando à minha aula aqui, que eu já fiquei como? Já fiquei aqui, ó, desesperado, que vocês estão falando aqui que vão investir, tá certo? Então espera. Então, retorno do IMAB5, desde 2004, desde seu início, 894%. Fontes, você pega a fonte do Quantum Axis, do Bloomberg, Broadcast, são as ferramentas muito que a gente utiliza aqui, tá? Então não sou eu que estou tirando da minha cabeça, não, tá bom? E 569% do CDI, beleza? Boa, é isso aí, vamos esperar. Show, espera, boa, muito obrigado, tá? Então, quase 900% de retorno acumulado do IMAB5 nesse período e 570% do CDI. Olha a diferença, mais de 300% de retorno de diferença. O que significa essa diferença acumulada nesse período em termos de retorno anual? Ó, média anual de retorno do IMAB5 desde seu início, 12,20%. Média de retorno anual do CDI no mesmo período, 10% e 12%. Isso significa que o IMAB5 ele entregou um retorno 20% superior ao do CDI no mesmo período, ano a ano. Bom, hein? Muito bom. Legal. Só que aí a pergunta que fica é, legal, Gui, mas eu, né, na minha parte ali, eu sou conservadora, será que esse índice não tem muito risco? E aí eu falei o seguinte, dá uma olhada, peguei aqui, indicadores de risco de dos investimentos mais comuns que a gente faz no mercado financeiro brasileiro. Então, o mais conservador, quem que é? O que está em primeiro ali, quase não é uma barrinha, quase é uma linha só, é o CDI. Lembra que o CDI é um Caxias?
Então, o CDI ele não apresenta oscilações grandes, né? Tanto positivas quanto negativas. É aquele reloginho ali, ó, um pouquinho todos os dias. Como ele não oscila muito, tanto para cima quanto para baixo, o risco dele, né? Quando a gente fala em risco, são essas oscilações, é baixo. Então, ele é um investimento com menor risco, né, de oscilação no mercado financeiro brasileiro. Na outra ponta, o mais arriscado em termos de oscilações é o Bitcoin, por exemplo, né? Que tem um número ali que eu já vou explicar para vocês o que significa. O segundo investimento mais conservador em termos de risco de oscilações diárias, semanal, mensal, de preço no mercado financeiro brasileiro é o IMAB5, tá bom? Que tem ali, ó, o que eu chamo de risco com o número, né, 2,83% ao ano. É bem baixinho esse risco, só não é menor do que quem? Do que o CDI, do que o risco do Caxias. Perfeito? Bom, agora, Gui, beleza, você colocou esse 2,83%. O que significa esse número basicamente, tá bom? Significa, pessoal, que é super normal a gente enxergar oscilações, né, de 2,83% acima ou 2,83% abaixo do seu retorno médio anual. Qual que é o retorno médio anual que a gente acabou de ver nos últimos 20 anos? É de 12 e alguma coisa, tá? Então presta atenção, se a gente coloca 2,83 para cima ou 2,83 para baixo, em cima daqueles retorno médio anual de 12, a gente vai ver que dificilmente o retorno dele em um ano fica negativo, certo? Poxa, bom, agora Gui, legal, né? Será que é difícil mesmo o retorno dele ficar negativo em um ano? Aí eu peguei desde o início do IMAB5, retorno anual desse investimento, dessa cesta de títulos públicos, dessa cesta formada por títulos públicos, indexados à inflação, que vencem em até 5 anos. Presta atenção no gráfico. Vê se você encontra uma barrinha negativa. Nenhuma. Lá em 2013 ele ficou em 3%, mas vê se você encontra algum retorno negativo. Nenhum. Então, apesar do IMAB5 ele ter um pouco mais de risco, percebe que desde o seu início, em nenhum ano fechado, ele entregou um resultado negativo, tá? Então, opa, isso daí já é um ponto positivo, né? Pô, legal, né, Gui? Poxa, boa, bacana. Só que será que ele apresentou um retorno acima do CDI, que era o índice que tinha um risco menor do que ele, né? Porque, se você tem um risco menor e um retorno maior, aí faz ainda mais sentido. Mas dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Somente em 2 anos, dos 16 que o IMAB5 ele foi criado, ele ficou com uma rentabilidade abaixo do CDI, abaixo do índice mais conservador do mercado de renda fixa, do mercado financeiro brasileiro. Então, olha só, pensa ali uma luta com 16 rounds, certo? O IMAB5 bateu, não só bateu, como espancou o CDI dos 18, em 16 observações ele bateu no CDI. E o CDI ganhou 2 rounds, né? Então, poxa, essa é uma observação super importante. E desde 2013, que o IMAB5 não fica abaixo em termos de retorno no ano do que o CDI, tá? Então, olha, apresenta um risco baixo, só não é menor do que o CDI. Rentabilidade acumulada no médio e longo prazo elevada, tá? E constantemente ele supera o CDI, um histórico muito positivo ao seu favor, tá bom? E nos 2 anos mais desafiadores da década, que foi 2015, quando a inflação no Brasil superou o patamar de 10%, e agora em 2021, quando a inflação de novo superou o patamar de 10%, teve pandemia em 2020 e tudo mais, o IMAB5 ele ficou acima, ele acumulou um resultado acima do CDI. Tá? Então tem gente que fala por aí, olha, o investimento no CDI nos últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, né, foi o maior, foi o melhor, muito melhor do que qualquer ativo de risco. Não, o IMAB5 teve um resultado mais atrativo com um retorno, né, com um risco, tá, pequeno, beleza? Bom, tomar mais uma aguinha aqui. E um detalhe super importante, tá? O IMAB5, ele tem a melhor, eu não estou falando uma das melhores agora, ele tem a melhor relação risco-retorno de todo o mercado financeiro brasileiro. O que é a melhor relação risco-retorno, né? Por exemplo, coloquei um exemplo aqui de 2 jogadores, tá certo? Bom, um é o Neymar, que talvez você conheça. Neymar jogou no Santos, depois Barcelona, né? E agora o Paris Saint-Germain, que é um time aí internacional,
joga na seleção brasileira, tá? Há vários e vários anos, um dos maiores artilheiros aqui, mais fez gols pela seleção brasileira, e o outro é o Helder Luiz, né? Talvez você não conheça, jogou no Vasco, no time carioca, lá entre 2003, 2004, 5, 6, tá certo? Eu pergunto, quem que você escolheria de primeira, assim, para entrar no seu time de futebol? Caso a sua empresa, ela fosse um time de futebol, né, a sua carteira de investimentos. Muito provavelmente você escolheria o Neymar. Sabe por quê que você escolheria o Neymar? Porque o Neymar, quando a gente coloca o Neymar na cara do gol, o que que ele faz? Ele faz gol, tá certo? Então a cada 10 bolas que alguém toca pro Neymar, ele tá cara a cara com o goleiro, ele faz 7, 8 gols. Poxa, é uma relação oportunidades e gols muito alta. Cada 10 oportunidades para fazer gol, ele faz 8. O Helder Luiz, para você ter noção, ele foi um dos piores atacantes do Brasil na década passada, tá? Ele jogou 20 jogos e fez um gol. Poxa, esse cara, você colocava ele 10 vezes na cara do gol, ninguém mais tocava a bola para ele, parecia jogo de escola, né? O cara não fazia um gol, poxa, jogava num time profissional, tá certo? Então, olha lá, menino Ney, gol, tá certo? Então, olha só, essa é a relação risco-retorno. Quantas vezes, né, esses investimentos têm a oportunidade de nos entregar retornos positivos e quantas eles entregam, tá? Então, olha só, a melhor relação risco-retorno de todo o mercado financeiro brasileiro está presente em quem? No IMA B5, tá bom? E ó, só um detalhe, a gente acabou, né, de postar o slide do risco-retorno, foi do Neymar e do Helder Luiz, né? Lá no meu Instagram. Então, depois eu quero que vocês vão lá comentar. Depois, tá certo? Depois. Agora, o seguinte, pessoal. Melhor relação risco-retorno. E meu Instagram, para quem não sabe, é gui.cadonhoto, perfeito? gui.cado, vocês já vão achar. Então, melhor relação risco-retorno de todo o mercado financeiro brasileiro. Olha só, o IMA B5, ele tem esse número que é de 0,78. O que isso significa? Que a cada 10 oportunidades de fazer gol que você entrega, ele faz 7 gols, quase 8. É o Neymar do mercado financeiro brasileiro. Aparece 10 vezes na cara do gol, gol em 7, 8 vezes, tá certo? Os pré-fixados, ó, que estão ali embaixo, 10 vezes que você coloca na cara do gol, faz 5 gols, beleza? E aí começa a baixar. Né? As ações Brasil, representado pelo Ibovespa aqui, tem um risco-retorno de 0,10, né? Ou seja, você coloca 10 vezes, historicamente, você colocou 10 vezes na cara do gol, fez um gol, tipo o Helder Luiz, do Vasco, tá certo? Mas, de novo, só mostrando aqui o quão vantajoso esse índice é, tá certo? Então, poxa, agora, né, o melhor é que você não precisa colocar muito dinheiro para começar a investir no IMA B5, tá bom? Você consegue colocar um pouquinho, ver como é que é o desempenho dele dia a dia, para ver se você gosta, se você pode aumentar, tá? A Aquila falou, a melhor aula que eu já tive na vida sobre renda fixa. Posso te falar, Aquila? Porque a de amanhã vai ser melhor. A de quarta vai ser melhor ainda. E a de quinta você vai sair assim, poxa, beleza, agora eu entendo a renda fixa de uma vez por todas. Tenho certeza que você vai sair assim, tá? Essa é a pior das 4 aulas que a gente vai dar nessa semana. Que bom que você gostou, as outras estão ainda melhores, tá? Na última aula eu te apresento a melhor maneira de você acessar uma B5, tá bom? E não precisa de muito dinheiro, beleza? Se você é um investidor, Gui, mas poxa, eu tenho pouco dinheiro. Fica tranquilo, fica tranquila, que você vai ter acesso a esse tipo de investimento, beleza? Agora, falando em saber o que fazer com a sua grana, você tem que saber esse tipo de pergunta. Você tem que saber a resposta para essa pergunta. Você precisa saber, tá? Quanto tempo você vai acumular, quanto tempo você vai levar para acumular aquele tão sonhado patrimônio? Você já parou para pensar o quanto que você quer acumular de dinheiro na sua vida? Aí, né? Poxa, Gui, eu quero 500 mil, quero 1 milhão, quero 5 milhões, quero 10 milhões, quero 50 milhões. Poxa, de real, já parou para pensar? Gui, nunca parei. Primeiro, você vai ter que pensar. E eu vou te dar uma ferramenta que vai te auxiliar com isso. Em segundo lugar, se você já pensou, você sabe quanto tempo você vai levar para chegar nesse patrimônio tão almejado, tão sonhado, que pode, enfim, te trazer liberdade financeira? Que é a liberdade financeira? Quando o seu dinheiro já rende mais para você do que as suas despesas. Isso é liberdade financeira. Já parou, então, para pensar quanto você quer? Em quanto tempo você vai levar para chegar lá? Não pensou, né? Ou não teve ferramentas para fazer isso? Então a gente desenvolveu uma ferramenta aqui para te ajudar a identificar 2 coisas. Quanto tempo você pode
quanto tempo você vai levar para atingir os seus objetivos, tá bom? Considerando quanto você consegue guardar por ano e o quanto você já tem investido, tá? Então, essa ferramenta vai te mostrar quanto tempo você vai levar a chegar para o patrimônio tão almejado. Quanto tempo você vai chegar lá? A dica de ouro é o seguinte, né? Se você nunca fez esse exercício, você precisa fazer agora, porque você tem a melhor ferramenta para fazer isso possível, tá bom? Então, essa ferramenta ela vai te mostrar em quanto tempo você vai chegar lá com um cenário pessimista de rentabilidade, com um cenário neutro, né? Que acho que é o ok ali, o arroz com feijão, e até com um cenário positivo ali, né? Um cenário otimista em termos de retorno, tá bom? Para você acessar essa ferramenta, ela já está o link já está na descrição do YouTube, já está na descrição do YouTube, tá? E no chat, então você vai clicar nisso aí, fixado no chat, tá no link na descrição do YouTube, tá? E você vai clicar lá e você vai ter acesso a essa ferramenta. Você vai ver em quanto tempo você vai chegar no seu patrimônio tão almejado, tá certo? Ah, Gui, mas poxa, eu vi lá que é muito tempo. Pô, mas você, pelo menos agora você sabe. Então, se você sabe, é muito tempo, é muito mais tempo do que você gostaria, você tem duas coisas a fazer, né? Uma é aumentar os seus aportes, é trabalhar para ganhar mais, estudar um pouquinho mais, tá? Ou aumentar a sua taxa de poupança, investir mais, tá certo? E alcançar melhores taxas de retorno também com seus investimentos, tá? Pessoal, vocês não vão esquecer de ir lá no meu Instagram, tá? E comentar na última foto, que tá lá, perguntando quem que vocês contratariam para o seu time de futebol, se é o Neymar ou se é o Elder Luiz. Sabe o que é o pior? Eu nem lembro se o nome dele é Elder Luiz. Eu pesquisei no Google os piores atacantes dos últimos tempos e ele apareceu. Né? Apareceu um outro brasileiro, mas que ele joga ainda, então eu nem quis colocar, vai que ele tá assistindo a nossa live aqui. Para você acessar a ferramenta também, se não clicar no link, aponta a câmera do seu celular aqui para a tela, você vai ser direcionada para essa ferramenta que você não pode deixar de fazer, tá bom? Só, mapa mental. Poxa, Gui, o que é esse mapa mental? Eu cheguei atrasada, pessoal. É um resumo, são as anotações mais importantes da nossa aula, do nosso encontro de hoje, tá? Então, Gui, e onde eu recebo esse mapa mental? Pelo grupo do WhatsApp. Que grupo do WhatsApp? Você vai entrar no grupo do WhatsApp, também no link na descrição do vídeo, e se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado ou direcionada para esse grupo de WhatsApp. Todas as nossas comunicações com você vão ser através deste grupo. Então, por favor, entre no grupo do WhatsApp para não perder nada. Material super valioso. Você pode imprimir até numa folha bonitona, não naquele A4, uma brilhante, encadernar, que vai ficar show de bola esse material que a gente está enviando para vocês, tá certo? Vai dar tempo de responder dúvida? Não dá, né, André? Não dá tempo de responder dúvida. O Louro José aqui acabou de falar que não vai dar tempo de responder as dúvidas, mas amanhã ele falou que vai dar tempo, tá certo? Amanhã a gente vai ter um período um pouquinho maior para respondermos as dúvidas. Então, seu Instagram aqui. Meu Instagram, pessoal, é Gui, pode tirar a apresentação, John, aí. Meu Instagram é gui.cadonhoto. Vocês já vão... Pô, se você achar esse nome aqui, que o pessoal já reclama que eu tenho que mudar de nome, vai ser top. Se você achar o meu Instagram e ainda comentar na última foto, aí eu vou ficar feliz demais, tá certo? Então, gui.cadonhotto. Tô igual a menina lá do Soletrando do Luciano Huck. Soletra de trás para frente para trás, fazendo somas de matemática, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela nossa presença. Mais algum recado, André? O André ele colocou o link do meu Instagram aqui, fixou, tá certo? Então eu quero que vocês comentem lá na foto quem que vocês chamariam para o time de vocês, tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada, André. Vai ficar gravada. Vocês acham que a gente vai fazer isso? Vamos deixar um boi aqui para vocês. A de hoje fica gravada, né, André? Tá bom. Aí, de hoje fica gravada, tá certo? Então, muito obrigado pela presença. Foi um prazer grande estar aqui. Obrigado, você participou do recorde de audiência da Speech até agora. Amanhã vamos batalhar para subir este recorde. A barra está mais alta, mas vamos conseguir. Amanhã, a aula tá melhor ainda do que essa de hoje, tá bom? Muito obrigado pela presença. Uma boa noite. Vamos descansar, que amanhã tem mais. Até amanhã. Tchau, tchau.